Olá, pessoal, boa noite. Então, vamos aguardar aí chegar mais gente. Sejam bem-vindos a essa palestra. Hoje a gente vai ter a honra de receber a Amanda Gotti para falar sobre fisioterapia forense. Então, vamos só esperar mais gente entrar para a gente iniciar, ok? Então, gente, essa palestra hoje faz parte de algumas atividades que nós temos do curso de fisioterapia da PUC, que está sempre buscando trazer temas diferentes, né, temas atualizados, para que vocês possam estar se atualizando cada vez mais, tá? Então, a Amanda Gott, ela nos procurou e eu tenho, né, muito prazer em recebê-la aqui no nosso YouTube do curso de fisioterapia da PUC Minas. Então, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, né, com alegria. E aí a gente vai iniciar agora, tá, a nossa palestra. Então, por favor, podem colocar a Amanda. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Não consigo te ouvir. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Boa noite, Amanda. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, Amanda, para nós é um prazer te receber aqui no nosso YouTube, né? De receber você com essa palestra com um tema tão atual, tão importante para a nossa prática, né, profissional. Então, gente, eu quero apresentar um pouquinho a Amanda para vocês, tá? Amanda Gotti, fisioterapeuta, é pós-graduada em fisioterapia forense, trabalhista e previdenciária, é perita sênior pela ABFF, professora da Fundação Annie Wallace, coautora do livro Fisioterapia Forense Militar, perita judicial, membro e diretora administrativa da ABRAPEF, sócia proprietária da MF Forense e assistência técnica e juriscultora em advocacias militares de todo o território brasileiro. Então, gente, é extremamente especializada, né, em fisioterapia forense, que é um tema tão interessante, tão bacana, para a gente poder divulgar aí para vocês. Então, Amanda, seja bem-vinda. Por favor, você fica à vontade para colocar sua palestra, tá bom? Tá bom. E mais tarde eu volto para a gente, eu vou anotando aqui as perguntas, as dúvidas, tá, gente? Quem quiser, fique à vontade, vai colocando no chat, que mais tarde a Amanda responde para vocês, ok? Ok. Fica à vontade, Bom, Amanda. muito obrigada, Roberta. Primeiramente, Seu som está baixo, ouvindo? tem como se aumentar? Tem. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Pode falando aí que a gente vai vendo se tá bom. Melhorou agora? Melhorou. Vocês estão ouvindo aí alguns latidos, mas é a realidade do home office, né? Qualquer coisa vocês me avisem, por favor. Bom, primeiramente eu quero dar boa noite a todos os fisioterapeutas, os estudantes de fisioterapia, os professores, dentre outros profissionais renomados que estão aqui conosco hoje, ao vivo. Sejam muito bem-vindos novamente a mais um evento organizado pelo curso de fisioterapia da PUC Minas. E para começar, né, primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns para você que se inscreveu, que está aqui em busca de aprimoramento profissional.
eu tenho absoluta certeza de que você sairá daqui com conhecimento acima da média sobre a atuação do fisioterapeuta no âmbito forense. Ainda está baixo? Vamos ver se melhora agora. Bom, eu estou muito feliz em ver vocês aqui. Estou conhecendo algumas carinhas de alunas minhas. A sala está realmente incrível e cheia de pessoas interessadas em adquirir mais conhecimento. Então, desde já, eu também quero agradecer em especial a professora Roberta pela oportunidade, né, de eu estar aqui contribuindo com a jornada profissional de vocês. Então, se melhora agora. Ficou bom? Conseguem ouvir? Melhorou. Aí. Vocês vão me falando que eu vou lendo aqui os comentários, tá? Ai, que ótimo. Bom, então, a palestra de hoje é para você que já é fisioterapeuta ou estudante de fisioterapia, mas ainda está na dúvida se realmente você quer atuar nesse mundo forense. O objetivo aqui hoje é realmente tirar a venda dos teus olhos e mostrar que sim, você é capaz de atuar como perito judicial. Você só precisa ter o conhecimento técnico e específico, assim como qualquer outra subárea da fisioterapia, que você precisa se dedicar e estudar bastante sobre a área. Então, se você tem dificuldade em entender realmente como que funciona a atuação do fisioterapeuta, tanto no poder judiciário como administrativamente, vocês estão no lugar certo. Então, já peguem aí o papel, a caneta, ou se não, aquele famoso bloco de notas, né? Porque hoje nós teremos bastante conteúdo para vocês que merecem muito ser anotados. Eu quero que saibam que eu estou aqui 100%, tá? Para que vocês entendam sim sobre esse universo e ainda compreendam mais que vocês podem se beneficiar disso tudo. Aproveitar todo esse mercado promissor que a fisioterapia forense traz para nós e ainda trabalhando onde, quando e como vocês quiserem. Eu vou demonstrar aí para vocês nos slides posteriores. Então, hoje, aqui e agora, eu trago informações relevantes sobre o fisioterapeuta perito para que você compreenda a área e comece já a encaixar as peças. Então, eu acredito que vocês já estão vendo a minha tela. Deixa eu só passar aqui. Sim, conseguem ver? A professora Roberta me apresentou, mas ainda para quem ainda não me conhece, o meu nome é Amanda Gotti, eu sou residente de Uberaba, Minas Gerais, mineira. Sou fisioterapeuta, apaixonada pela fisioterapia forense e também sócia e membro de algumas associações que a professora Roberta já mencionou. Atualmente, além de auxiliar esses militares das Forças Armadas com o meu trabalho, eu também ajudo fisioterapeutas a se tornarem peritos judiciais, assistentes técnicos e consultores periciais. Inclusive, alguns chamam de jurisconsultores, mas é a mesma coisa, através dos cursos e das mentorias que eu ministro. Bom, o chat vai ficar liberado, a gente vai anotando as perguntas e no finalzinho a gente tira um tempinho para que eu consiga responder pelo menos as principais, para a gente conseguir seguir o raciocínio direitinho. Bom, aqui nesse instante, não importa se você é fisioterapeuta, estudante de fisioterapia ou algum profissional que está em busca de conhecimento. O importante é a atitude que você teve de se inscrever aqui a este evento, tá? Então, para começar, eu peço que cada um de vocês, a Sheila, a Narayana, a Lídia, a Duda, todos vocês que estão aqui comigo, que esvaziem a sua mente com todas aquelas informações que você já ouviu sobre a fisioterapia forense, sobre perícia realizada por fisioterapeutas. É claro que eu não estou querendo dizer que elas são informações ruins, não é isso. Pelo contrário, tá? Eu só quero que você fique com o copo vazio, sabe? Para vocês me ouvirem
e entenderem como funciona esse caminho, essa atuação. Combinado? Então, você se inscreveu, você está aqui comigo ao vivo, escolheu participar desse evento, então se permita como que funciona, se permita entender como que funciona essa jornada. E, para que você entenda melhor o que eu estou falando, é como se a gente fosse começar com uma folha em branco, tá? A gente se permite absorver tudo que eu vou falar aqui hoje nessa noite. Hoje eu quero te mostrar que sim, você, fisioterapeuta, é capaz de se tornar referência no mercado e ainda agregar muito valor ao Poder Judiciário e às vidas que estão envolvidas nesses processos judiciais, nesses atos administrativos. Então, eu quero provar para você, formado em fisioterapia, que hoje 50% do seu conhecimento para atuar como perito judicial já está pronto. Sim, 50%. Os outros 50% estão destinados a cursos específicos que você não só pode, mas deve fazer, deve investir para aprimorar a sua técnica. Isso porque, legalmente falando, ao formar-se, o fisioterapeuta ele já está habilitado para atuar. Mas isso não quer dizer que ele está capacitado para atuar naquela área, nessa área forense especificamente. Então, o que eu sempre sugiro para os meus alunos? Para começar fazendo um bom curso de capacitação, iniciar atuando como assistente técnico e prestando jurisconsultorias. Isso vai ser mais aprofundado nos próximos slides, fiquem tranquilos. E aí, depois que você se firmar mesmo nessa área, você pode sim apostar em pós-graduações e iniciar a carreira de perito. Eu sempre sugiro isso, por quê? Porque o perito ele é um cargo de confiança do magistrado, ou seja, o juiz ele irá nomear o mais capacitado. Então, você, fisioterapeuta, precisa realmente dominar o assunto. E antes de discorrer aí sobre a atuação do fisioterapeuta perito, eu trouxe para vocês um conceito do Dr. Ricardo Wallace sobre a fisioterapia forense, que nada mais é do que a aplicação dos conhecimentos fisioterapêuticos a serviço da justiça estatal e privada, determinando a elaboração de documentos legais, de documentos forenses, estes relacionados às disfunções dos movimentos humanos e a eventual relação destas com os sistemas onde os mesmos estão inseridos. Então, a fisioterapia forense, ela caracteriza uma atuação fisioterapêutica específica, a emissão de laudos, pareceres, para utilização nesse universo, assim como ela é enquadrada em qualquer situação que envolva litígio, ou seja, que envolva conflito de interesses entre as partes, e que esse conflito esteja comprometendo o movimento humano, tanto do autor quanto do réu, tanto do reclamante tanto do reclamante, mas vocês vão ver também que a gente pode auxiliar a reclamada, que é a empresa, que eu vou explicar para vocês nos próximos slides. Então, a partir desse conceito, nós entendemos que o fisioterapeuta, com conhecimento específico, poderá atuar a serviço da justiça, como perito judicial, como assistente técnico e jurisconsultor. Isso ocorre por quê? Passei. Isso ocorre o seguinte: durante o processo judicial, quando o juiz ele necessita de um conhecimento técnico ou científico para resolver aquele conflito de interesses, ele poderá sim nomear um perito para auxiliar nos esclarecimentos dos fatos. Então, o fisioterapeuta poderá ser nomeado para realizar esses trabalhos periciais. Lembrem-se do conceito da fisioterapia forense. Quando o conflito de interesses estiver relacionado com as deficiências do movimento humano. Em outras palavras,
o juiz solicita a sua opinião técnica sobre aquela determinada situação e você, como fisioterapeuta, analisa o caso, certo? Vê se você consegue auxiliar mesmo aquele juiz e aí, aceitando o encargo de atuar como perito judicial, você faz os trabalhos periciais e emite a sua conclusão através de um laudo pericial. Mas é sempre bom lembrar que o fisioterapeuta, ele não trabalha só a nível judicial, ele trabalha também a nível administrativo. E nesse caso, no administrativo, o fisioterapeuta poderá auxiliar, atuar através da emissão de pareceres ou ainda oferecer jurisconsultorias para aqueles advogados trabalhistas, previdenciários, aquelas advocacias militares. Um exemplo clássico que eu trouxe para vocês seria o seguinte: há as próprias perícias administrativas do INSS. Lá, as perícias realmente são médicas, são administrativas, pois seguem o regramento imposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social. Deixa eu só passar para vocês. Bom, mas agora prestem bem atenção nesse exemplo que eu trago agora. Vamos supor que tem um trabalhador que está doente, que está incapacitado, mas ainda assim ele foi considerado apto pelo médico perito lá do INSS. Então, caso ele se sinta injustiçado, o que acontece com a maioria, né? E aí a gente lembra dos nossos parentes, dos nossos amigos que passaram por perícias do INSS, mesmo doentes, incapacitados, e mesmo assim foram considerados aptos. Nessa situação, aqueles que se sentem injustiçados, eles podem sim entrar com uma ação judicial para pleitear os seus direitos. E aí, se a gente voltar aqui no slide anterior, deixa eu ver se eu consigo voltar. Se a gente pensar, ele vai sair do nível administrativo para o nível judicial. Hoje, o nosso foco é o nível judicial. Entretanto, é sempre bom lembrar para vocês que o fisioterapeuta contribui neste outro nível, tá? Vejam que a fisioterapia forense, ela é muito mais do que perícia, tá? Então, quando a gente for pensar agora em fisioterapia forense, a gente vai abrir aquele leque de possibilidades que o fisioterapeuta pode atuar antes, durante e depois daquele ato pericial, antes mesmo de virar um processo judicial. Então, existe todas essas possibilidades. Vamos passar aqui. Bom, em resumo, eu quero dizer para vocês que o fisioterapeuta, no âmbito de sua expertise e devidamente capacitado, ele poderá atuar, então, nesses 3 papéis: perito judicial, assistente técnico e jurisconsultor ou consultor pericial. O jurisconsultor, para quem não conhece, é aquele profissional que poderá trabalhar a nível administrativo. Em outras palavras, ele pode auxiliar aquele indivíduo que vai passar por uma perícia, por exemplo. Ainda, esse mesmo profissional, estamos falando do jurisconsultor, ele poderá também auxiliar o advogado que até então estava só acompanhando aquele desenrolar do ato administrativo do seu cliente. Por isso que, caso o pedido dele for negado, ele ajuizará a ação judicial. E aqui é importante destacar para vocês que o nome do jurisconsultor, mesmo ele atuando a nível administrativo ou a nível judicial, ele não necessariamente, o nome desse profissional não constará no processo, no caso administrativo, no ato administrativo ou no processo judicial, ok? Não aparecerá. Não haverá nomeações para esse jurisconsultor. Não haverá indicações. Mas, se esse processo for caminhando e chegarmos na fase da perícia judicial, eu costumo dizer que o jurisconsultor ele tira a capa dessa função de jurisconsultor e coloca a capa do assistente técnico, que aí sim
o assistente técnico aparecerá com seus dados profissionais dentro do processo judicial. Mas o assistente também atua a nível administrativo. E ele também pode acompanhar a perícia, ele pode contestar o laudo pericial. Então, e ainda, esse assistente técnico, se ele for devidamente indicado dentro dos autos do processo, ele pode auxiliar o advogado, aquela advocacia, a emitir algumas perguntas estratégicas, específicas, que nós chamamos de quesitos, para que o outro perito responda dentro do processo judicial. E falando em perito judicial, nós devemos ter em mente que essa atuação ela deverá ser realizada como forma imparcial, com zelo, diligência e honestidade. Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas quem que é esse perito judicial, né? Bom, o perito judicial ele é considerado como um auxiliar da justiça. É aquele profissional habilitado que é nomeado pelo juiz para esclarecer as questões da sua especialidade, tá? E trazer provas necessárias para a solução mais assertiva daquele conflito de interesses que nós falamos, que nós chamamos de litígio. Aqui eu trago o artigo 466 do Código de Processo Civil, que dispõe para nós o que vem a ser o perito judicial, que nada mais é, como eu acabei de dizer, o auxiliar da justiça, assim como aqueles outros profissionais que nós já conhecemos, o escrivão, o oficial de justiça, o mediador, dentre outros que vocês podem conferir na tela. Bom, em outras palavras, eu quero dizer para vocês que o perito judicial, só para resumir, ele será sempre nomeado pelo juiz, ele é um profissional habilitado que confecciona laudos periciais, ele é aquele profissional que recebe os seus honorários mediante alvará determinado pela justiça. Pensando nisso, esse profissional, ele é de confiança do juiz. Ele está sujeito à regra de impedimento e suspensão, que é aquela regra que ele não pode ter vínculo profissional e pessoal com nenhuma das partes. Ele não pode ter nenhum vínculo com nenhuma das partes, por isso ele é imparcial, ok? Também pode ser substituído por decisão do juízo, se houver algum vínculo, digamos assim, empregatício com aquela empresa que entrou com processo contra aquela outra pessoa, então ele pode ser substituído sim. Se ele também não respondeu ao aceite do encargo, ou seja, se ele foi nomeado, mas não respondeu em tempo hábil e no tempo certo, ele também pode ser substituído. E ainda, para finalizar, ele tem um compromisso com a causa, tá? E não com as partes do processo. Bom, então vejam que eu trago para vocês uma diferença entre o perito e o assistente. Se vocês verificarem na tela, o assistente técnico, ele não é nomeado, mas ele é indicado pelas partes que o contratou. Então, vamos supor que a Lídia é fisioterapeuta, tem um trabalhador que entrou com um processo contra o INSS e chegando na fase pericial, a advogada desse trabalhador precisa indicar um assistente técnico para acompanhar esse trabalhador durante a perícia judicial, que agora é judicial. Então, o que acontece? A advogada vai pegar os dados profissionais da Lídia, e vai acrescentar que indica a profissional, fisioterapeuta Lídia Carvalho, acompanhar o trabalhador na perícia do dia tal. Isso que acontece. A partir daí, após o ato pericial, a Lídia vai emitir o parecer técnico, diferentemente do perito judicial que emite o laudo judicial. A Lídia vai receber os honorários, a prestação de serviço dela vai ser recebida através das partes que o contratou. Então, se a gente for raciocinar bem, a Lídia, que é assistente técnica, ela é
a profissional de confiança das partes, né? Tanto do advogado quanto do próprio trabalhador. Ela não está sujeita a impedimento e suspeição, porque ela é de confiança da parte. Isso vem escrito no Código de Processo Civil. Então, não está sujeita a nenhum impedimento, ela pode e deve acompanhar esse trabalhador se ela for devidamente indicada dentro dos autos do processo. E aí, ela, apesar dela ter compromisso com a causa, ela responde diretamente à parte que o contratou. Tanto que quando o parecer da Lídia ficar pronto, ela vai entregar para o advogado que a contratou junto com aquele trabalhador e o advogado que vai juntar dentro do processo. Diferentemente do perito judicial, ele mesmo lê o processo judicial, ele não precisa pedir autorização do advogado da parte contrária, nenhuma das partes. Ele lê o processo e ele junta o seu documento, o seu laudo pericial, dentro dos autos do processo. Bom, então vejam bem, voltando um pouquinho aqui. Quando a prova depender de conhecimento técnico, o juiz poderá nomear o fisioterapeuta para realizar os trabalhos periciais, tá bom? E em seguida, ele emite o laudo pericial, que nada mais é um documento forense, escrito, documentado, fundamentado, principalmente, sobre o resultado da perícia, que deve conter a fiel exposição dos fatos, de tudo que o perito identificou durante aquele ato pericial, durante aquela avaliação, seja no indivíduo ou no posto de trabalho, ele deve documentar dentro do seu laudo judicial. E ainda, esse perito judicial tem a obrigação de seguir algumas diretrizes do artigo 473 do Código de Processo Civil. É claro que, além de outros pontos importantes, o perito ele deve apresentar em seu laudo o objeto da perícia, a análise técnica, os métodos utilizados, como foi feito o ato pericial, quais foram os métodos utilizados para chegar naquela conclusão. E ainda, o perito deve responder as perguntas, aqueles quesitos, lembram? Que o próprio juiz encaminha para esse perito dentro do processo judicial, as partes também encaminham para esse perito através do processo judicial, o Ministério Público também, se for o caso. E ainda, o perito ele tem que tomar cuidado porque ele não pode emitir opiniões pessoais. Eu acho, eu acredito, isso não existe. Ele faz a sua avaliação e coloca a sua conclusão técnica sobre aquele caso. Exatamente assim. Existem também vários artigos do Código de Processo Civil que versam sobre o perito judicial. Então, nós temos lá no CPC o artigo 149, o artigo 156, o artigo 157, dentre outros, que vale muito a pena você baixar esse Código de Processo Civil, principalmente você que tem interesse de atuar nessa área, para você entender melhor e a fundo sobre a legislação que ampara o fisioterapeuta, eu vou falar isso mais para frente, que fala sobre a atuação do fisioterapeuta como perito judicial. Bom, já entendemos o que é a fisioterapia forense, que não é só perícia, né? Nós temos aí outros trabalhos, assistente técnico, jurisconsultor. Então, nós entendemos que a fisioterapia forense, ela é realmente um universo de possibilidades. E a perícia, ela é só um pedacinho. Por isso, eu trago para vocês aqui o conceito da perícia. E, de acordo com o autor Reinaldo Filho, a perícia ela é uma diligência realizada como meio de prova por pessoa ou pessoas físicas com a finalidade de apurar tecnicamente aquele fato. Então, nós podemos pensar nessa afirmativa que eu fiz para vocês, que a perícia ela pode ser realizada por um profissional ou por vários outros profissionais, de pessoas físicas, né, com a finalidade de apurar os fatos e apresentar o laudo judicial aí de acordo com o que foi pedido dentro do processo. Então, nesse sentido,
a perícia fisioterapêutica, ela é a junção entre a apuração técnica do fato, a legislação e o nosso diagnóstico fisioterapêutico. Tendo esses três elementos, estamos diante da perícia fisioterapêutica. Partindo desse ponto, nós precisamos compreender que o fisioterapeuta, no âmbito da sua expertise, tá? Ele poderá realizar dois tipos de perícias, e agora a gente vai mais profundamente nesses tipos das perícias. A fisioterapêutica e a ergonômica. A fisioterapêutica, desculpem, a ergonômica, que é a de baixo aí para vocês, ela acontecerá para avaliar o posto de trabalho e apresentar aí os fatores de riscos ergonômicos. Esses casos acontecem quando o autor afirma que aquele trabalho que ele desempenhou durante anos desencadeou alguma doença, ou ainda que esse mesmo trabalho, que ele sofreu algum acidente durante o trabalho e que esse acidente lhe gerou lesões e incapacidades. Então, a perícia seria para essa forma. Já a fisioterapêutica, caberá ao fisioterapeuta avaliar o indivíduo e emitir o diagnóstico, equiparando com a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, ou seja, o fisioterapeuta ele quantifica, qualifica e codifica as incapacidades físicas e funcionais do indivíduo, no caso do periciando em questão. Não sei se vocês lembram, mas em 2009, a CIF veio para transformar o nosso diagnóstico, oferecendo uma linguagem técnica mais universal, ou seja, que todos entendam, né? Não só o profissional o fisioterapeuta, mas outros profissionais também estão aptos a utilizar essa classificação, né? Para que no nosso caso, que seria acerca da nossa expertise, que é a avaliação do movimento humano. Nós somos os mais capacitados, né, para realizar o exame, a avaliação cinética funcional, física funcional e atestar as condições das funções relacionadas aos movimentos. Em outras palavras, só para simplificar tudo, nós podemos, então, quantificar isso em porcentagem, qualificar dizendo se é grave, se é moderada, se é leve, ou se não possui nenhuma deficiência, e ainda codificar isso através de códigos específicos sobre todas as funções relacionadas ao movimento. Bom, e assim o nosso diagnóstico ele poderá ser utilizado em diversas esferas, como a trabalhista, a previdenciária, a securitária, temos a criminal, a militar, que é onde eu atuo, dentre outros que nós vamos desmiuçar, nós vamos exemplificar agora para ficar melhor e mais fácil o entendimento de vocês. A área mais famosa, com certeza, é a trabalhista, tá? E é onde pode ocorrer as duas opções de perícias. Perícia na pessoa, no indivíduo, e a perícia no local de trabalho. Nós temos também a área previdenciária, onde nós vamos atuar com jurisconsultorias e assistência técnica para aquele autor, para aquele nosso cliente, tá? Isso sendo a nível administrativo para o jurisconsultor e a nível judicial para o jurisconsultor e para o assistente técnico. Aqui também nós podemos atuar como peritos judiciais, mas para que isso aconteça, nós precisamos ser nomeados pelo juiz. Já a área securitária, ela envolve todos os seguros, tá? E o mais conhecido de todos é o DPVAT, mas existem outros que estão embutidos na prestação do carro, do imóvel, e ainda a gente tem aquelas previdências privadas, tá? Então, nesses casos, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente
e adquiriu uma sequela de invalidez, por exemplo, aquela sequela de invalidez adquirida. Então, ela necessita de um documento para requerer os seus direitos, para mostrar ali que sim, ela está incapacitada devido àquela sequela que ela adquiriu. A partir daí, o fisioterapeuta ele poderá emitir um documento quantificando, qualificando e codificando aquela incapacidade, aquela deficiência, aquela provável, né, digamos assim, porque nem todos apresentam essa deficiência, mas aquela provável ou eventual deficiência física e funcional. Bom, nós também temos a área criminal, onde temos os crimes de relação de consumo, né, que envolvem o Código de Defesa do Consumidor. O exemplo clássico seria que, nesse caso, vender um pacote para um paciente, prometendo aí emagrecer 20 quilos e 15 centímetros de barriga no final, digamos assim, esse é um exemplo. E aí, só que essa pessoa ela não obteve aquele resultado esperado. Então, isso é um crime de relação de consumo, tá? E nesse caso, o paciente pode ficar indignado, né, com aquela situação e processar, né, aquele profissional, né, digamos assim, por dano moral, né? E aí você, como fisioterapeuta, pode também ser contratado para fazer um parecer, né, e analisar se realmente aquele tratamento que foi proposto, né, se realmente aquilo, se aquele resultado iria ser atingido ou não. Vê se melhorou, professora Roberta, o áudio agora. Aumentei mais um pouquinho aqui. Bom, o outro ponto do criminal, né, dessa área, são as agressões físicas. Então, aquelas que envolvem, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Então, nós temos aquelas agressões de briga de casal, que quebram pernas, ombros, enfim. A mulher machuca, né, nessa situação, nesse conflito. Ok, professora, obrigada. E daí o juiz pode pedir um documento para saber o tamanho da extensão daquela lesão, do dano da pessoa, né? E que aí a gente chega quantificando, qualificando e codificando aí a incapacidade física e funcional dessa mulher, no caso. Tá, vamos seguindo então. E ainda nós temos aqueles erros médicos, fisioterapêuticos, né? A exemplo, aquelas cirurgias que não deram certo, a execução de procedimentos equivocados, lesões de pele, queimaduras que envolvam esteticistas. Então, tudo isso que envolve a área criminal, o fisioterapeuta ele tem aptidão e pode auxiliar aí essas pessoas tanto a nível administrativo quanto judicial. Outra situação, né, que seria os crimes de saúde pública. O exemplo seria quando uma pessoa usou lá dentro da clínica do SUS, por exemplo, estava lá fazendo o seu tratamento, pode fechar. E aí, aquele profissional vai e aplica um equipamento com gel vencido, ou faz uma massagem no paciente com produtos inadequados. Então, existe também essa possibilidade de atuação e o fisioterapeuta vai emitir um parecer falando sobre essa lesão, essa extensão de dano causada por esse profissional da clínica do SUS. Temos também a isenção fiscal, que também é considerada como uma área de atuação, mas que envolve a compra de carros com desconto, envolve desconto também no IPTU, ou seja, isso tudo só vai ser pleiteado, esse benefício só vai ser garantido se aquela pessoa conseguir comprovar que tem mesmo aqueles problemas físicos e funcionais. E para isso, né, se for aí, se estiver comprometendo o movimento humano, nós, fisioterapeutas, podemos auxiliá-los aí nessa jornada. Bom, existem também as perícias que envolvem a fazenda pública.
né? Que é aquela perícia contra a União, o Estado, o município, tá? Em situações de tratamentos especiais, por exemplo. Então, o que seria? A pessoa está acamada e precisa de um atendimento domiciliar. Daí você, fisioterapeuta, por exemplo, a Narayana, pode fazer um parecer físico-funcional informando se há ou não essa necessidade desse tratamento. Ou ainda, você pode ser nomeada, né, no caso da Narayana, como fisioterapeuta, para atuar como perito e, na forma de laudo, emitir esse documento, o laudo pericial, emitir esse documento se existe ou não necessidade desse tratamento. Então, isso também pode acontecer. Bom, temos a área militar, né, que eu sou um pouquinho suspeita para falar, que eu gosto muito dessa área. Nós podemos auxiliar os militares nas duas esferas, a administrativa e judicial. Na administrativa, o fisioterapeuta tem a oportunidade de emitir pareceres que ajudem nos atos realizados dentro das organizações. Então, nós chamamos de OM, Organizações Militares. Dentro dessas organizações, temos diversos profissionais, inclusive médicos peritos, que realizam inspeções de saúde, avaliam aquele indivíduo, né, realizam perícias médicas militares, e o militar também precisa comprovar sua real condição de saúde, e aí que o fisioterapeuta pode ser contratado para emitir um parecer. Esse militar imprime esse documento e leva dentro da organização militar, dentro do quartel, e mostra para o médico perito lá da guarnição. A nível judicial, o fisioterapeuta consegue atuar nessas três situações, como jurisconsultor, como perito judicial e assistente técnico. Só que esses conflitos, né, militares, eles têm que estar envolvidos com essas disfunções do movimento humano, que é assim que nós conseguimos auxiliá-los nessa jornada. Então, por exemplo, o militar foi licenciado, ou seja, foi excluído, foi mandado embora das fileiras militares, tá? E mesmo apresentando lesões, doenças e ainda após acidente em serviço, né? E aí ele poderá sim recorrer sobre essa decisão administrativamente, ou seja, dentro da organização, coisa que não funciona muito na prática, assim como no INSS, lá dentro da organização também não funciona. Ou ele procura uma advogada especialista em direito militar e já entra com o processo judicial contra as Forças Armadas. E é aí que o militar, mais uma vez, precisa do fisioterapeuta para apresentar aí as suas eventuais e verdadeiras deficiências físicas e funcionais. Isso se for o caso, tá? Existem situações que nós, fisioterapeutas, podemos afirmar se existe relação entre a lesão e o acidente sofrido, entre o trabalho executado e a doença adquirida e a incapacidade apresentada. Então, cada caso é um caso. Às vezes, pedem-se tudo isso junto, ou outros só incapacidade, só deficiência. Então, isso tem que ser analisado. Também temos a arbitragem, que esse tema daria aí uma outra aula só para a gente falar desse assunto, mas ela ocorre na justiça privada, tá? Onde se tem processos sigilosos, são bem mais rápidos que os outros, mais baratos, mais em conta, tá? Comparados com as possibilidades, com aquelas outras possibilidades dos processos judiciais realizados na justiça estatal, né, para resolver aí esses conflitos de interesses. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Precisa que aumente mais o volume? Tá tranquilo? Ó, a gente precisa também desmistificar um pouquinho, né, daquelas situações que as pessoas dizem que o fisioterapeuta não pode realizar perícia, que não pode acompanhar a perícia. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor aqui para vocês.
Eu trouxe hoje uma diferença básica, tá? Entre a perícia médica e a perícia fisioterapêutica. Mas vamos separar um pouquinho. A perícia médica, ele é um ato médico. Então, é capaz de apresentar o quê? Alterações da estrutura comprometida, doenças, lesões, as enfermidades, tá? Já a perícia fisioterapêutica, ela estabelece o déficit físico e funcional determinado por aquelas doenças e ou lesões, tá? Então, nós não podemos confundir as palavras fazer e executar, ok? Os fisioterapeutas não realizam perícias médicas, entretanto, estão habilitados para realizar perícias fisioterapêuticas e acompanhar outras perícias técnicas judiciais. Então, vamos dizer que também o inverso é verdadeiro. Médicos estão habilitados para realizar perícias médicas, mas podem acompanhar outras perícias técnicas judiciais. O detalhe está em acompanhar e executar, em fazer. Médicos fazem perícias médicas, fisioterapeutas fazem perícias fisioterapêuticas. Ambos podem fazer perícias conjuntas ou acompanhar as outras perícias, né? O acompanhamento não quer dizer que vai ser executado por aquele profissional. Quem executa o ato pericial é o perito judicial. O acompanhamento pode ser qualquer outro profissional. Lembram que eu mostrei para vocês que o assistente técnico ele é de confiança da parte? Então, ele pode sim, e mesmo que não seja o fisioterapeuta, pode ser um terapeuta ocupacional, um psicólogo, um psiquiatra, um enfermeiro, um engenheiro, tá? É de confiança da parte. É claro que a gente tem um pouquinho de senso, né? E contratar um profissional que entenda sobre o assunto, né? Que esteja relacionado ali ao objeto daquela ação, né? Para facilitar o entendimento e que ele consiga conversar com o perito judicial. Mas o profissional, assistente técnico, judicial, ele é de confiança da parte e não está sujeito a impedimento e a suspeição. Então, se você ouvir que o fisioterapeuta não pode realizar a perícia médica, concorde, tá? Mas expliquem, por favor, que o acompanhamento pode ser feito por qualquer profissional de confiança da parte. Lembrem-se de que o CPC, ele ampara os assistentes técnicos, tá? E não estão sujeitos a esses impedimentos aí que nós escutamos. Bom, existe também o artigo 465 do Código de Processo Civil, que também expõe sobre a nomeação do perito especializado, tá? Assim como o prazo que o perito tem para entregar aquele laudo. É claro que o prazo, o juiz, ele indica isso no processo, que o perito normalmente tem 30 dias para emitir esse documento e colocar nos autos do processo, mas isso varia de um juiz para outro, de uma vara, de um tribunal para outro. Então, a partir daí, né, o que é entregue para o juiz? O laudo pericial, se for o perito judicial. E aí, além do laudo, o juiz ele vai receber os pareceres técnicos das partes para analisar e dar a sua decisão mediante as provas e fatos. Então, eu trago aí para vocês, né, essa imagem. Então, se nós formos pensar, nós temos a figura do juiz, né, temos aquele conflito, o juiz. Esse juiz, ele tem um profissional, que é o perito judicial, que emite laudo pericial. A parte, eu coloquei aqui união e militar, que é o que eu mais atuo, tá? Então, o militar, ele ingressa com uma ação contra as Forças Armadas, e aí vai ser a parte contrária, vai ser a União Federal. Então, nós temos o militar, que tem o seu respectivo assistente técnico, e a União também tem a possibilidade, a oportunidade de indicar um assistente para todos, tanto o perito quanto os assistentes, acompanhar esse ato pericial.
Então, no final, o juiz ele vai receber 3 documentos, né? Além dos outros que já foram juntados, acostados nos autos do processo. O juiz vai receber o laudo pericial do perito e vai receber os pareceres técnicos de ambos os assistentes para analisar isso tudo e dar a sua sentença, a sua conclusão. Essa é uma pergunta que eu venho recebendo muito aí no meu direct, nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, com relação aos honorários, né? Quanto que ganha o fisioterapeuta perito? Bom, com relação a esses honorários, o perito, ele deve apresentar a proposta de honorários, né? Então, ele aceita aí o encargo, apresenta a proposta de honorários, o seu currículo e os contatos profissionais em até 5 dias após a nomeação do juiz, tá? Acontece o seguinte, que as partes podem ou não aceitar esse valor cobrado que a Ana Paula, como fisioterapeuta nomeada pelo juiz, apresentou nos autos. E aí eles também podem se manifestar, o perito também pode se manifestar nos autos, sempre tudo dentro dos autos do processo, falando se concorda, se vai aceitar ou não aquele recebimento. E aí existem várias hipóteses de pagamento do perito, tá? Dentre elas, nós temos o juiz, né? Ele poderá autorizar o pagamento de 50% dos honorários a serem pagos e o restante no final. Também pode ocorrer o pagamento após a entrega do laudo ou ainda até mesmo no final do processo. E o valor cobrado, ele depende muito da complexidade do caso. Então, antes mesmo de você aceitar atuar como perito naquele processo, você vai analisar o caso, você vai ponderar ponto a ponto o tempo da execução, o tempo que você vai gastar para fazer esse trabalho pericial e até mesmo o valor da causa, isso é muito importante. Mas em média, tá? Bem em média, isso também varia aí de estado para estado, de tribunal para tribunal. O valor que poderá ser pago para o perito é entre um salário até R$ 3.500 por perícia. Quanto mais complexa, ainda mais tiver 2 perícias, pensem no trabalhador e no local de trabalho. Aí o valor agregado vai ser maior e você pode pedir um custo mais alto. Isso cabe aí a sua análise e análise do caso. Aí daí vem a pergunta, né? Mas quem que vai pagar esse perito? Existem 2 situações, tá? Quando as ações são contra a União, daquele exemplo que eu dei para vocês. O perito, ele receberá da parte ou das partes que solicitaram o ato pericial. Se o periciando estiver utilizando a justiça gratuita, a gratuidade de justiça, o custo a ser recebido pelo fisioterapeuta, ele já é custeado pelos orçamentos da União. E aí tem um custo fixo que é determinado pelo Conselho Nacional de Justiça, conhecido como CNJ. Na justiça, na área trabalhista, é um pouquinho diferente. O perito, ele receberá da parte que perdeu o processo. Ou seja, pela reclamada, que nós chamamos de empresa, ou pelo reclamante, que nós chamamos do próprio trabalhador, né? Isso na área trabalhista. Então, pensem bem, o perito judicial, ele é um profissional que goza da confiança do juiz, né? Por sua aptidão técnica e conduta ética. Por isso, nós devemos ter consciência de que o trabalho do perito judicial é de extrema importância, né? Envolve vidas perante aí o poder judiciário. Sendo assim, essa atuação com certeza tem que ser exercida com bastante ética e honestidade. Lembrem-se que a perícia, ela tem como objetivo principal de esclarecer a verdade, né? No nosso caso, apresentar as deficiências, apresentar nexo de causalidade, apresentar a extensão de dano. Por isso, necessita ser imparcial, merecedora de fé. Sempre o profissional, ele deve estar em busca de apresentar a realidade dos fatos que estão sendo tratados.
Bom, os fisioterapeutas com habilidade técnica para atuar aí como jurisconsultores, assistentes, técnicos e peritos são reconhecidamente competentes, tá? Então, nós, fisioterapeutas, profissionais da área da fisioterapia, possuímos aprofundado conhecimento na funcionalidade humana, né? Então, estamos aptos para emitir esses documentos forenses, realizar perícias judiciais, extrajudiciais e ainda dar essa assistência técnica aí para advocacias, para trabalhadores, para militares, para acidentados, então para todo esse pessoal aí que precisa comprovar a sua condição de saúde. E aí, quando eu falo que nós somos reconhecidamente, eu quero dizer que o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO, ele já possui diversas resoluções que tratam dessa nossa competência. O artigo 4, a resolução número 466, nós também temos a resolução 259, que nos ampara nessas nossas atuações. E ainda as nossas atuações são amparadas pela legislação vigente, ou seja, possuímos amparo legal para atuar de acordo com a Constituição Federal, de acordo com o Código de Processo Civil, as resoluções do COFITO, algumas súmulas e jurisprudências que inclusive já são consolidadas em diversas regiões do país. Eu trouxe aqui para vocês só alguns recortes para vocês entenderem melhor do que se trata. Deixa eu passar. Bom, na Constituição, no artigo 5º, já fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, nós não podemos ser impedidos de atuar. Nós devemos e podemos atuar aí no exercício do nosso trabalho. Isso é garantido pela nossa Constituição da República Federativa do Brasil, lá desde 1988. Eu também trouxe para vocês um decreto-lei que nós conhecemos bem aí desde o início da nossa vida acadêmica, né, que é o Decreto-Lei 938, que fala que nós, profissionais, poderemos dirigir serviços em órgãos e estabelecimentos públicos ou particulares, ou ainda assessorá-los tecnicamente. Exatamente o que nós fazemos. Atuamos como assistentes técnicos e prestamos essa assessoria, essa jurisconsultoria para aqueles indivíduos que necessitam do nosso trabalho. Também trouxe o Código de Processo Civil para vocês, o artigo 466, que fala justamente o que eu estou falando desde o início da nossa aula. Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimentos e a suspeições. Então, o perito ele tem que cumprir com o encargo que foi lhe acometido. Ele aceitou aquele encargo, então ele tem que aceitar o assistente técnico que já foi indicado dentro dos autos do processo. Também trouxe para vocês o artigo 156 do Código de Processo Civil, que fala que a prova do fato depender de conhecimento técnico e científico, os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados. Eu vou explicar para vocês melhor em seguida. E ainda, né, ser cadastrados no tribunal, estar em dia com o conselho, isso tudo é pedido no ato do cadastro da sua função de perito judicial lá naquele tribunal que você deseja atuar. Bom, trouxe a resolução do COFITO para vocês darem uma olhada, mas é bom vocês baixarem o arquivo para lerem na íntegra. Aqui fala dos tipos de perícias que nós podemos executar, perícias judiciais, extrajudiciais, judicial do trabalho, ergonômica, previdenciária, securitária, perícias para pessoas com deficiências. Todos aqueles exemplos que eu trouxe para vocês mais cedo está descrita aí nessa resolução dos tipos de perícias que nós podemos executar.
Bom, também trouxe o entendimento do STJ, que fala sobre a atuação do fisioterapeuta em atuar nesse processo judicial. Então, vou deixar aí para vocês, explicando mais sobre a eficácia, né, da atuação do fisioterapeuta em um processo judicial, propriamente dito, que isso já tem um entendimento lá do Supremo Tribunal de Justiça, que é muito importante para nós. Também trouxe o entendimento da Justiça Federal, do TRF3, que cita o seguinte, falando do fisioterapeuta, né, eu vou ler para vocês na íntegra. Tendo em vista que estes possuem conhecimento técnico suficiente para avaliar as patologias que envolvem a sua área de atuação, as doenças da parte autora possuem natureza ortopédica, não havendo de se falar em nulidade do laudo pericial, tampouco em necessidade de realização de novo exame pericial por médico perito. Então, nesse caso, o que aconteceu? O juiz nomeou um fisioterapeuta para fazer uma perícia judicial e a outra parte, né, manifestou falando que a perícia deveria ter sido realizada por um médico, mas o juiz entendeu que não, que aquele caso específico o fisioterapeuta atendeu com muita maestria, emitiu o laudo judicial e não há de se falar, então, de realizar um novo ato, um ato pericial, uma nova perícia. Isso que aconteceu nesse caso. Também trouxe outra situação, entendimento de outro tribunal federal, né? Vou ler para vocês na íntegra também. Não tendo sido impugnada oportuno tempore a nomeação de perito fisioterapeuta, incide o Instituto da Preclusão. Ademais, o expert é profissional de nível universitário e de confiança do juiz, não tendo sido contestada a qualidade do laudo e ainda outras provas acostadas nos autos que corroboram com o resultado. Então, mais aí um entendimento favorável para a nossa área de atuação. Existem outros específicos, eu trouxe só aí alguns recortes para vocês terem uma ideia. Bom, o que eu queria passar para vocês agora? Em resumo, né, alguns detalhes que todo o fisioterapeuta perito ou que o futuro perito judicial necessita saber, tá? Que é basicamente o que nós falamos hoje. O primeiro é que os peritos, então, só serão nomeados se estiverem cadastrados no tribunal. Lembram do artigo? E eles serão selecionados entre os profissionais legalmente habilitados. Em outras palavras, eles serão selecionados entre aqueles profissionais que estão em dia com seu órgão de classe e que tenham a devida formação específica, tá? Então, aqui eu chamo a sua atenção para frisar o seguinte, que só será nomeado o profissional que estiver melhor qualificado para não colocar em risco a qualidade do trabalho executado. Então, por isso que o juiz ele tem o cuidado de nomear aquele profissional que mais se encaixa naquela situação. Então, mesmo aqueles que já possuem cursos de peritos, também necessitam atualizar os seus conhecimentos. E não só atualizar, precisam comunicar aí os respectivos tribunais. Eu sou cadastrada em um tribunal do Distrito Federal e de tempos em tempos, eu tenho que enviar uma negativa de débito falando que eu estou em dia com o conselho, porque a gente pega essa negativa dentro do site, no meu caso do CREFIPO 11, e pegando essa negativa, a gente encaminha para o tribunal para ele validar o nosso cadastro. Então, essa negativa ela tem um prazo de validade, vence o prazo, eu estou em dia com o meu conselho, ok. Emito essa negativa, encaminho por e-mail para o tribunal, e ele valida mais, digamos, 30 dias ou 60 dias, dependendo, a minha atuação como perito judicial. Ou seja, continuo recebendo nomeações. Bom, agora que a gente já aprendeu, né, sobre a atuação do perito judicial, já compreendemos que, de fato, podemos atuar nessas situações. Eu queria mostrar para vocês alguns passos específicos, né,
que vocês podem seguir para realmente se tornar um perito judicial? Já entendemos aí o cronograma do que fazer, como fazer, mas e agora? E os passos? O que eu preciso executar para conseguir ser uma fisioterapeuta perita, ser uma assistente técnica, atuar aí nessas situações? Bom, vou falar hoje do perito judicial, tá? Então, né, obviamente, primeiro você precisa ser graduada ou graduado em fisioterapia, não tem jeito. Porque lá no ato do seu cadastro, eles pedem os certificados de conclusão de curso, de graduação, de pós-graduação, então você precisa ter esses certificados, né? Não só das graduações, das pós, mas também das capacitações, que são esses cursos de extensão, essas palestras online que a gente assiste aí devido à pandemia, hoje está tudo mais virtual. Então, é necessário ser graduado em fisioterapia. E aí você precisa, na maioria dos tribunais, exigem certificados de que você tem aquela habilidade, né, que você realizou, que você investiu em cursos de no mínimo 30 horas. Então, você precisa de um certificado. Tem algum ou outro tribunal que pede 40 horas nele, mas a maioria são no mínimo 30 horas. Então, você precisa de um curso que valide aí a sua capacitação, a sua habilidade técnica nessa área que você quer atuar. E aí, com o certificado na mão. Então, você foi lá, fez um curso de fisioterapia forense militar. E, bom, agora estou com o certificado, você precisa fazer o seu cadastro no rol aí de peritos do tribunal desejado. Após esse cadastro, que normalmente, devido à pandemia, é feito virtualmente no site do tribunal que você deseja atuar. Então, aí você, depois do cadastro, o que você precisa fazer? Se preocupar com realizar o agendamento de uma reunião com o juiz. Por quê? Porque só basicamente você ser fisioterapeuta, ter o curso, ter o certificado e realizar o cadastro virtualmente não é o suficiente. Você precisa agendar aí uma reunião com o juiz, né, ou com o secretário, alguém que reporta diretamente a esse magistrado para você demonstrar para ele o seu trabalho, como você pode ajudá-lo, que você pode contribuir com aquele tribunal e as suas respectivas varas. Então, é importante os nossos alunos, assim que terminam o curso, não realizam um cadastro, porque nós indicamos começar com assistência técnica, jurisconsultorias e pegando experiência, olhando outras perícias, acompanhando, analisando processos, e aí, à medida que a pessoa vai evoluindo, ela vai e faz o cadastro no tribunal para atuar como perito judicial. Bom, em seguida, você precisa, né, se programar, precisa aí planejar o seu discurso e sempre levar em consideração que o juiz, ele é expert em direito, tá? Então, ele não tem conhecimento da fisioterapia, muito menos da fisioterapia forense. Então, você está ali para demonstrar para ele de forma simples e clara como funciona o trabalho do fisioterapeuta perito. E aí você precisa se preparar mesmo, tá? Precisa dominar um pouco aí da legislação, né? Revisar esses artigos sobre perito, sobre perícia, as leis que amparam o fisioterapeuta para atuar nessa área, tá? Caso aí o magistrado faça alguma pergunta. Então, você precisa aí estar preparado para responder os questionamentos e é o poder de convencimento, né? Para você demonstrar a sua capacidade para aquele magistrado. Você também pode elaborar um mini currículo. Normalmente nós utilizamos o Lattes, mas você também pode criar o seu modelo, né, apresentando aí as suas habilidades profissionais relacionadas àquela área de atuação. É bastante interessante. E você também pode entregar para o juiz. Os alunos também estão conseguindo, com êxito, levar um modelo de laudo, daquele laudo que você aprendeu nos cursos e consegue emiti-lo e elaborá-lo com eficiência. Você pode imprimir aquele modelo e levar para o juiz analisar e verificar aí a sua capacidade em forma do documento forense, tá?
E aí, no dia da visita, é um pouco meio óbvio, né? Mas no dia da reunião, você precisa chegar com antecedência, né? Do horário que foi marcado, informar a sua chegada aí para o secretário ou para a pessoa aí que está te esperando, anunciar a sua presença, né? Para você não passar despercebido. E aí, no dia, depois que você se preparou, que você está com tudo em dia, né? Você capricha um pouquinho aí na sua vestimenta, que seja uma vestimenta adequada, né? Que consiga conversar de forma clara e objetiva, para que o juiz ele consiga entender a sua mensagem, tá? E durante a sua visita, deixe claro como funciona o seu trabalho e como você pode auxiliar aquele juiz, ok? E no final da visita, né, você apresenta seus contatos profissionais e se coloca à disposição para maior esclarecimento, informação. Às vezes ele te faz alguma pergunta específica ou ele te dá um caso específico e aí vocês vão conversando, fazendo aquele network, né, e um demonstrando aí as suas qualidades e capacidades. Bom, agora eu gostaria de mostrar para vocês sobre o mercado de trabalho, o quanto ele é amplo, né? Como se diz, tem espaço para todo mundo nessa área, tá? De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, hoje existem 18 mil juízes. Conforme a OAB, hoje, né, atualmente, existem 1,2 milhões de advogados no Brasil. Então, a gente pensa aí no oceano de possibilidades desse fisioterapeuta atuando como perito judicial para esses juízes, atuando como assistentes técnicos e jurisconsultores para esses advogados, isso judicialmente. Agora pensem aí tanto de processo de ato administrativo que nós temos, que aí os jurisconsultores podem atuar lá, colocar a capa do jurisconsultor e auxiliar esses profissionais, esses trabalhadores que ficam um pouco perdidos mesmo, né? Pensem, estão doentes, incapacitados, foram mandados embora, sem direito a nada, e aí eles procuram os profissionais, né? O profissional que entende da sua lesão, da sua incapacidade, procuram assessoria jurídica, né, para ver os passos que vão seguir. Então, vejam o quanto somos importantes em todas as esferas, né, independente de que seja trabalhista, previdenciária, militar, nós podemos auxiliar todos esses, desde que precisem, necessitem do nosso trabalho. E só para lembrar, então, e recapitular, o laudo judicial é emitido pelo perito judicial. Os pareceres são emitidos pelos jurisconsultores, eles também fazem análise, emissão de quesitos, instruem advogados. E os assistentes, né, além de acompanhar aquele indivíduo da perícia, também emite parecer técnico, impugna, ou seja, manifesta contra, a favor, ou parcialmente sobre o laudo emitido por outro profissional, e ainda ele pode emitir quesitos, fazer aquelas perguntas específicas para os peritos do juiz. Bom, então, eu acredito que hoje, né, aqui a maioria de vocês, nós estamos naquele ponto de reflexão, né? Será mesmo que eu quero atuar como fisioterapeuta perito e ter aquela tão sonhada liberdade de tempo, liberdade financeira? Liberdade de tempo a gente fala porque o perito judicial, ele que escolhe a data, o dia e o local que vai realizar aquele ato pericial. O assistente também, o assistente técnico e o jurisconsultor também pode agendar quando e como ele quiser, inclusive virtualmente, uma consultoria, um auxílio para essas advocacias e até trabalhadores via internet, né, ao vivo, aqui por vídeo. Consequentemente, a liberdade financeira, né, porque você consegue auxiliar mais pessoas e aí você vai adquirindo autoridade. E aí nós temos aquela indicação boca a boca, né, que é o mais comum, além das redes sociais, que aí você vai adquirindo essa liberdade. E falando de liberdade, nós temos a liberdade geográfica, né, que é aquela que você pode trabalhar de qualquer lugar.
É claro que quando acontecer as perícias fisioterapêuticas ou ergonômicas nas pessoas ou no local de trabalho, você precisa se deslocar para aquela região para fazer aquele ato pericial. Mas análise de processo, aceitação de nomeação, jurisconsultoria, isso tudo pode acontecer virtualmente sem problema nenhum. Mas o ato pericial, a avaliação mesma específica, aquela perícia judicial na pessoa ou ergonômica, deve ser realizada aí presencialmente. Então, aí você deve estar se perguntando, será mesmo que eu quero atuar como fisioterapeuta perito? Muitas pessoas entram em contato comigo, né, pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, me falando que querem, mas será que elas estão dispostas a pagar o preço? Porque não é fácil. Nós costumamos dizer que ser perito judicial não tem glamour nenhum, tá? Você precisa ter o conhecimento daquela matéria, porque você é profissional de confiança do juiz, mas existem 2 assistentes que estão trabalhando para as suas respectivas partes, que estão olhando o seu trabalho, doidinhos para ver um errinho do perito, para demonstrar aí no parecer técnico. Então, assim, é um trabalho difícil, mas se você tiver a expertise necessária, se você conseguir adquirir a experiência no decorrer do tempo, tanto que existem, né, alguns fisioterapeutas peritos, então você vai conseguir, mas assim, é um degrauzinho de cada vez. Mas vocês precisam pagar o preço, tá? Então, aí, quando elas me falam que querem ser fisioterapeutas peritos, mas será que estão dispostas a pagarem o preço? Daí a gente se pergunta, né? Ou eu pergunto para elas: vocês têm o hábito de ler, de estudar, de pesquisar, né? De investir no conhecimento para entender como funciona essa área de atuação, né? Nós fazemos esses questionamentos, né? Você investe em treinamentos, em mentorias, em cursos? Então, a pessoa responde, não, eu só fiz a faculdade, eu estou começando agora. Ótimo, está começando agora, tem um caminho longo para percorrer. Mas aquelas pessoas que não buscam conhecimento, já são formadas há mais tempo, elas precisam se capacitar, tá? E por quê? A pessoa que não se esforça, ela não vai conseguir ficar firme no mercado de trabalho, tá? Ela simplesmente não vai conseguir chegar onde ela realmente deseja. Então, o que eu quero dizer para vocês é que você que está aqui comigo, que decidiu, né, buscar esse conhecimento, isso já é uma decisão importante. Você já é um profissional acima da média, né? Tantos outros estão aí em casa após um dia de trabalho, deitados no sofá, e vocês escolheram estar aqui para aprender um pouquinho mais sobre essa área de atuação. E olha só, mesmo que vocês não tenham certeza aí absoluta de que é isso que vocês querem fazer, vocês apenas comecem, né? Investiguem sobre a área de atuação, conversem com um profissional que já atua na área, comecem a seguir profissionais, fisioterapeutas peritos, fisioterapeutas forenses, né? Vocês só vão se descobrir no movimento, pesquisando, olhando, investigando e lendo, estudando sobre isso tudo para ver se é isso mesmo que vocês querem. Não esperem vocês se sentirem prontos, tá? Porque isso acontece aí no decorrer da nossa jornada, tá? É desafiador? É, principalmente no começo. Mas assim, é um degrauzinho de cada vez e eu tenho certeza que os mais esforçados, eles sempre conseguem êxito aí nos seus objetivos e nas suas metas. Bom, então hoje eu provei para vocês, né, que 50% do conhecimento para atuar como perito já está pronto, os outros 50% estão destinados aos cursos específicos que vocês devem realizar e investir. Aprendemos também que o perito judicial é considerado um auxiliar da justiça, então é aquele profissional habilitado que é nomeado pelo juiz para esclarecer aquelas questões da sua especialidade, da sua expertise,
e trazer provas necessárias para a resolução mais assertiva daquela lide. E ainda entendemos perfeitamente que peritos só serão nomeados se estiverem cadastrados no tribunal e serão selecionados se estiverem em dia com o seu conselho e com a devida formação específica. Bom, agora para complementar aí o nosso entendimento, eu trago para vocês um teste, tá? Para a gente analisar o seu potencial, para ver se você está no caminho, digamos assim, para atuar como perito ou até mesmo como assistente técnico. Então vamos lá. Peguem aí o papel e a caneta de vocês ou anotem no próprio chat, tá? Para a gente finalizar. Bom, eu vou ler as perguntas para vocês. Enquanto isso, vocês vão anotando se a resposta é sim ou não. E no final a gente vai somar os pontos, tá? Então vamos lá. Narayana, Ana Paula, todos que estão presentes, vamos fazer o teste. Bom, a primeira pergunta. Respondam sim ou não, tá? E depois a gente vai fazer a somatória aí desses pontos que vocês obtiveram. Pergunta número 1. Você gosta de ler normas, leis, artigos e outros materiais que elevam o seu conhecimento sobre determinado assunto? Então, coloquem aí o S ou um N de não. O número 2. Você tem facilidade com a escrita e língua portuguesa? Então, coloquem aí um S de sim ou um N de não. Pergunta número 3. Você se considera curioso ou curiosa quando um novo tema ou atualização referente à perícia fisioterapêutica acontece a ponto de buscar orientação? Vocês buscam isso? S para sim e N para não. A quarta pergunta. Você tem perfil de liderança ou vontade de atuar com mais autonomia na fisioterapia forense? Ou em uma posição de destaque? Que é isso que acontece. Os peritos judiciais são os destaques, né? Não aí desmerecendo os assistentes técnicos, né? Que também atuam com excelência. Por isso, em posições de destaque. Respondam S para sim e N para não. A última pergunta. Você gosta de desafios e não tem medo de mudanças? Respondam S para sim e N para não. Bom, o que nós vamos fazer agora? Para finalizar, nós vamos fazer a somatória desses pontos, tá? Para cada sim que você respondeu na pergunta, você vai adicionar um ponto. Por exemplo, eu respondi sim na pergunta número 1, então eu já tenho 2 pontos. Respondi não na número 2, eu não acrescento ponto nenhum, tá? Então é isso mesmo. Para as respostas sim, vocês vão somar os pontos e aí no final a gente tem o resultado. Vou dar aí uns 10 segundinhos para vocês somarem, para a gente finalizar. Então, para toda pergunta sim, você vai fazer a somatória dos pontos, tá? Eu vou ler aqui o resultado para vocês. As pessoas que tiveram a pontuação total de 1 a 3 pontos, o resultado é o seguinte: você tem potencial para trabalhar como assistente técnico e futuramente como perito judicial. Reflita sobre as suas atuais habilidades e aprimore os seus conhecimentos. O caminho não está longe, você é capaz de desenvolvê-las. Então, a pessoa que teve a pontuação aí total de 1 a 3 pontos, esse é o seu resultado. A segunda opção, para as pessoas que tiveram a pontuação de 4 a 7, você tem habilidades suficientes para entrar neste campo e se destacar. Foque em desenvolver os seus pontos fracos, lembrando que alguns também se desenvolvem no percurso. Então, para vocês que responderam, que tiveram um total na pontuação de 4 a 7, essa é a resposta de vocês. E o resultado, para aquelas pessoas que responderam quase todas as perguntas sim,
Então, a pontuação de 8 a 10 pontos. É o seguinte, o resultado para vocês. Se você ainda não está atuando como perito judicial ou assistente técnico, o mercado está perdendo um grande profissional e você está deixando dinheiro na mesa, tá? Então, não deixe que a sua habilidade te paralise. Comece a agir, comecem aí a procurar aprimorar a sua técnica e se capacitar. Bom, finalizamos aí o nosso teste. Depois que nós aprendemos aí sobre a atuação do fisioterapeuta, fizemos esse teste bacana, que inclusive eu faço com os meus alunos e nas imersões online que eu ministro. Eu queria abrir espaço agora para vocês, para as perguntas, né? Então, depois de tudo que eu trouxe aqui para vocês hoje, existe alguma dúvida sobre a atuação do fisioterapeuta perito judicial ou do fisioterapeuta perito? Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Só para deixar aqui uma frase no final, né, que eu sempre digo que o sucesso é uma decisão, né? Vocês tomaram a decisão, se inscreveram nesse evento, espero que se inscrevam e outros sejam gratuitos ou que requerem investimento, mas que continuem a jornada de vocês para conseguirem aprimorar as suas técnicas. Obrigada. Amanda, muito obrigada pela sua participação. Olha, eu estou encantada, viu? Porque, na verdade, a gente percebe claramente que você tem uma expertise nessa área, você tem um conhecimento muito bom, você gosta da área, né? E tem uma didática muito boa. Então, eu quero te parabenizar, te agradecer, viu, pela presença, e com certeza a gente vai querer contar com você para outros eventos. Ótimo, e eu fico... Eu vou começar com uma pergunta, tá? E a Ana Paula tem outra aqui já para você, e a Duda também. Como que foi a sua entrada nesse mercado? Como é que você começou a se interessar pela perícia? Tá. Conta um pouquinho a história disso. é bastante interessante, porque eu entrei na faculdade, né? Assim, acredito que muitos vão se verem nessa história. Eu entrei na faculdade querendo atuar na área de estética, né? Mas aí, durante o percurso, eu vi que aquilo não era para mim, né? E antes de eu finalizar a graduação de fisioterapia, eu comecei a atuar em outra área, em advocacias militares, né? Então, eu vi aquela lacuna, né? Vi aquela necessidade no meu caso, do militar, de ter mais auxílio, de precisar de documentos que conseguissem auxiliá-los nos processos judiciais. E aí eu comecei a pesquisar nas redes sociais, né, como que o fisioterapeuta poderia atuar nessa área. Eu nunca tinha escutado que fisioterapeuta poderia fazer perícia. Isso eu não aprendi na faculdade. Eu me formei em 2010. Não ouvi, desculpa, me formei em 2015. Então, eu não ouvi nada sobre isso, mas vi aquela possibilidade e comecei a pesquisar. Eu comecei com uma pós-graduação, né? Eu fui de cara mesmo na fisioterapia forense, que foi a única que eu encontrei na época, não tinha curso nenhum de extensão. E a partir daí eu nunca mais parei, né? Continuei fazendo outras, mas sempre me especializando na área militar, né? Eu gosto muito dessa área e vejo o quanto eles precisam do nosso auxílio. E não só fisioterapeutas, né? Outros profissionais também são extremamente importantes para ele nessas situações, né? E todo aquele trabalhador, né, que foi mandado embora ou que foi prejudicado com o trabalho, que adquiriu uma lesão, o fisioterapeuta pode sim auxiliá-la aí nessa jornada. E quantos cursos de especialização tem hoje sobre fisioterapia forense? Nossa, tem fisioterapia forense, previdenciária, trabalhista, securitária, a fisioterapia forense propriamente dita, tem o meu de fisioterapia forense militar. Então, assim, são sub-áreas, né? Nós temos a fisioterapia forense, mas que é abrangente, né? A gente pode escolher área de atuação específica, ainda temos aqueles fisioterapeutas do trabalho, aqueles fisioterapeutas que realizam perícias ergonômicas. Eu, no meu caso, faço perícias em militares
e acompanha esses militares nas perícias. Mas também temos essas outras possibilidades, sim. Muito interessante. A gente fica sem saber, né, do leque de opções que tem dessa área. Muito bacana. E olha aí, gente, quem está presente, olha a quantidade de possibilidades que a gente tem de atuação. Né? Muito legal. Bom, deixa eu ver aqui as perguntas. Tá. Amanda, qual o seu maior desafio na área? Ana Paula Costa está perguntando. Começar é o mais complicado, porque pensem que se os fisioterapeutas, muitos de nós não conhecemos essa área de atuação, né, infelizmente, imaginem outros profissionais de outras áreas. Então, a gente tem que começar assim, um degrauzinho de cada vez, fazendo parcerias, né? Aqui, onde eu moro, em Uberaba, é dar a cara mesmo e mostrar o seu trabalho, ir advocacias, fazer parcerias, procurar aí essas pessoas que precisam do nosso trabalho. E agora com as redes sociais, né? A gente consegue fazer parcerias pelo LinkedIn, a gente consegue apresentar o nosso trabalho no Instagram, né? O Instagram não é só um meio de lazer, né? Também serve para o trabalho. Então, o Instagram, o Facebook, o próprio WhatsApp, a gente consegue aí angariar essas pessoas, fazer parcerias. Mas, com certeza, o começo é mais complicado. No meu caso, depois que eu ingressei nessa área e comecei a fazer os laudos, os militares, eles são muito unidos. Então, quando você auxilia um militar, ele já conta para outro amigo que eu consegui auxiliá-lo com aquele laudo, e assim, é uma cascata. Aquela indicação boca a boca realmente funciona mesmo, principalmente na área militar. Que aí você auxilia você ajuda uma pessoa e ela vai te indicando para outra, para outra, para outra, para outra. Então, assim, depois isso fica natural, né? Claro que leva tempo, seu documento tem que ser bem elaborado, você realmente tem que ajudar, né? Você tem que auxiliar e mostrar só aquilo que realmente o militar apresenta, mas realmente o começo é um pouquinho mais desafiador. Mas, como se diz, se eu conseguir, né? Todos também podem e devem correr atrás. Mas você atua em outras cidades fora Uberaba ou não? Sim, eu sou de Uberaba, mas assim, os militares que eu atendo, né, 90% são de outros estados, do Rio de Janeiro, tenho do Rio Grande do Sul, do Distrito Federal, também tenho do Rio de Janeiro, de São Paulo, então eu atuo em outras regiões. Pois é, a sua liberdade geográfica, né, que você comentou. Muito bacana. Quanto ganha em média um assistente técnico? A Duda está perguntando. Isso cabe muito da complexidade do caso, né? Mas, assim, se a gente for pensar no acompanhamento pericial, nós podemos cobrar no mínimo o salário mínimo, só para você ir lá e acompanhar aquele trabalhador na perícia, né? Aí, agora, se você quiser acompanhar, fazer parecer técnico, emitir documento, fazer perguntas, isso vai angariando e aumentando o valor da sua assistência. Tá? Mas se a gente for pensar, bom, no caso dele é mais simples, só tem lesão no joelho, né? O acompanhamento pericial dele é aqui perto da minha casa, então não vou ter gastos, né, com deslocamento. Isso tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. Mas, em média, né, isso depende de estado para estado. Eu não consigo cobrar o mesmo valor que eu cobro e aqui em Minas, eu cobro um valor mais alto no Distrito Federal, porque é outro estado. As regiões são tudo um pouquinho mais longe, né? Não é pertinho de Mineiro lá, principalmente Brasília. Então, o custo é mais alto. O investimento que aquele militar ele vai fazer é de, no mínimo, o salário mínimo. E aqui também, nas minhas outras perícias, contra a INSS ou contra aí qualquer seguradora, mais ou menos nesse nível. Que vai depender a complexidade e o tipo do trabalho que você vai fazer. Olha, tá cheio de elogios, viu? Te parabenizando pela excelente palestra. Realmente você está de parabéns. Tem outra aqui, fisioterapeuta forense. Pode atuar em outras áreas da fisioterapia? A Ana está te perguntando. Isso, seria essas áreas mesmo. Porque cada área específica, né, nós temos aqueles exemplos. Por exemplo, da trabalhista nós temos, e da previdenciária nós temos aquelas perícias, aquelas atuações contra a INSS, ou antes mesmo de uma ação judicial,
temos a oportunidade de auxiliar aquela pessoa que teve uma lesão com procedimento estético, com queimadura, com um militar que sofreu um acidente, com algum trabalhador que amputou o braço. Então, tem várias áreas de atuação, entendeu? Não especificamente a ortopédica, né? Nós temos lesões de pele, nós temos aí vários outros tipos que cabem. O que a gente deve pensar é o seguinte, que aonde houver a necessidade da atuação do fisioterapeuta para apresentar essas deficiências físicas e funcionais, existe a necessidade da contratação desse profissional, né? Não só do médico ou do psicólogo, que às vezes é casado, né? O militar tem lesão no joelho, problema psicológico, e tá tudo bem. Então, vários profissionais vão auxiliar ele naquele processo, tá? Mas eu acredito que onde houver a necessidade disso ser quantificado, existe a necessidade da atuação do fisioterapeuta. E com o decorrer do tempo, a gente fica sabendo aí de histórias de profissionais atuando em processos que não são só lesões musculoesqueléticas ou osteomusculares, né? Temos outras lesões também, só que é em conjunto, né? No final, a gente avalia o movimento humano, mas existem outros tipos de situações. Bom, você podia falar um pouquinho mais sobre o seu curso? Tem uma pergunta aqui, quando é que você vai abrir vaga? Então, faça a sua propaganda aí, Amanda. Bom, a última turma que nós abrimos foi no mês de agosto, né? Nós fechamos aí com chave de ouro. É um curso de uma semana, né? Então, são aulas ao vivo. E entre uma aula e outra, a gente tem uma disponibilidade para a pessoa estudar o material, assistir os vídeos. Com o curso, a pessoa adquire aí o certificado de 30 horas, os exatos para atuar como perito judicial. Ele ainda fica membro da ABFF, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Forense. Tem aí uma mentoria contínua aí dos professores, que não é só eu, também temos uma advogada que é especialista em direito militar, que o curso é específico, né? Então, ela traz aí a sua bagagem, o seu conhecimento sobre essa área de atuação. E ainda, aos que finalizam e concluem o curso com êxito, a pessoa também adquire uma carteirinha da ABFF, que a minha não está aqui, mas ela é mais ou menos desse tamanho, é virtual. E aí você consegue também levar nas perícias e colocar aí o seu crachazinho para apresentar ainda mais autoridade para aqueles que tiverem, né? Então, o curso é muito interessante. É uma semana, mas assim, tem mentoria e consultoria constante. A gente costuma falar que é uma mentoria contínua, né? Sempre que aquele aluno precisa de algum auxílio, a gente vai auxiliando mesmo que o curso venha a se finalizar durante aquela uma semana. Eu acho que ainda é uma área pouco divulgada, né, Amanda? Muito pouco divulgada, né? E tão necessária, né? A gente tem que atuar nessa área também. Então, você está de parabéns aí, porque você desbravou, né? Principalmente a questão da perícia militar. E está de parabéns mesmo, e com sucesso, né? Você hoje trabalha basicamente só nessa área, tá certo? Só nessa área mesmo, E aí, tira um tempinho para dar as aulas e os cursos e as mentorias, né? Mas eu trabalho mesmo com perícia, com assistência técnica, com essas jurisconsultoria. E está feliz, né? Está feliz. Eu gosto. A Narayana está falando aí que fez o curso muito top, tá parabéns. O valor de investimento, eu acho que você pode falar aqui também, né? As pessoas estão interessadas. Bom, o custo do último curso que eu dei em agosto, ele foi de 690, né? Que a gente tem a plataforma que consegue dividir, parcelar no boleto, passar o cartão de crédito. Então, tem essas vantagens, né, de hoje em dia. E além do Pix, né? O Pix também tem essa disponibilidade para nós. Bom, acho que não tem mais perguntas. Amanda, eu quero te agradecer imensamente, viu? Você está aqui com a gente, é um prazer. Com certeza te chamaremos em outras situações, outras ocasiões. A gente está sempre fazendo atividades, né? Eventos, tá? Jornada, e é sempre bom a gente apresentar novas áreas da fisioterapia, tão pouco conhecidas. E realmente a fisioterapia forense ela não é colocada na faculdade, ela é citada, mas não de uma forma, né, muito específica, mais aprofundada. Então, é sempre bom a gente ter profissionais de referência que possam falar aí sobre esses temas para a gente, viu? Exatamente. E eu me coloco à disposição, mais uma vez, de vocês, sempre que precisarem, podem contar comigo.
Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, pelo seu carinho, a sua atenção aí comigo. Que isso, a gente está sempre à disposição. Conte com a gente também, viu? Estamos aí parceiras, né? Sim, então, sim. Obrigada a todos que tirarem um tempinho de vocês para me ouvirem, para aprender um pouquinho mais. Agradeço o tempo investido e boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada aí pela presença de todos. A palestra vai ficar gravada sim, viu? Aí, ó, virei sua fã. A professora Beatriz é coordenadora do curso, ela está aí falando, né, te agradecendo que virou sua fã. Oh, Beatriz, obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada, viu, Amanda? Obrigada a todos, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.